Olá pessoal, essa é a disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho e a aula é sobre mudança do comportamento dos colaboradores por meio das consequências. Então, os programas de retribuição mais usualmente utilizados nas organizações são o elogio verbal, que é bem fácil da gente aplicar, e recompensas significativas, geralmente financeiras, tá? A aprendizagem, ela é uma mudança de comportamento relativamente permanente no nosso repertório, que ocorre como resultado de uma ou mais experiências. Então, a mudança é um termo-chave para a aprendizagem. E aí a gente vai ver, então, na aula de hoje, os conceitos, os métodos de condicionamento clássico, aprendizagem observacional ou substitutiva e o condicionamento operante ou instrumental. Bem, o Skinner foi um behaviorista famoso que conduziu aí, estudos sobre condicionamento, tá? Mas foi lá no início do século XX, com Ivan Pavlov, um fisiologista russo, que esse conceito de condicionamento clássico, ele começou. Ele estudou cachorros, fez pesquisas sobre glândulas salivares de cães, de cachorros. Então, o que ele fazia? Ele apresentava um prato de comida para um cachorro faminto, e aí, diante desse prato de comida, o cachorro salivava. O que era o prato de comida? Um estímulo não condicionado, que bem grosseiramente a gente poderia traduzir em estímulo natural, É o que naturalmente evoca a nossa resposta reflexa, Que o condicionamento clássico ele vai tratar de comportamentos reflexos ou inatos, Ou genéticos que nascem conosco. Então, o prato de comida, estímulo não condicionado, produzia a resposta não condicionada ou natural de salivação. Só que aí ele foi combinando um estímulo que antes era neutro, que era uma campainha, alta, com o prato de comida. Então, vejam. A campainha, naturalmente, por si só, ela não evoca nenhuma resposta de salivação. Ela é um estímulo neutro. Só que por várias vezes combinada com o prato de comida, que é o estímulo não condicionado, que evoca naturalmente a resposta de salivação, qual é o poder, qual é a propriedade que essa campainha adquiriu? Justamente de evocar a salivação no cachorro, porque ele combinou, ele pareou, ele se condicionou a salivar diante da campainha. Tá bem? Então, essa resposta semelhante a um reflexo é denominada resposta condicionada. Então, a resposta final é a mesma, é a salivação. Só que diante do prato de comida, ela é uma resposta não condicionada, ela é uma resposta natural. E diante da campainha, que antes era um estímulo neutro, que foi pareada com o prato de comida e adquiriu essa propriedade de evocar a salivação, ela passa a ser um estímulo condicionado, O cachorro ficou condicionado a salivar na presença da campainha. E essa resposta de salivação evocada pela campainha é uma resposta condicionada, uma resposta treinada, digamos assim. Bem? Então, estímulo não condicionado, prato de comida, que antes evocava a resposta não condicionada, salivação, é substituído por estímulo condicionado, som da campainha, que evoca a resposta condicionada de salivação novamente. A questão, o que diferencia as duas respostas de salivação é justamente o estímulo. Um é não condicionado ou natural, o outro é condicionado ou treinado, que seria a campainha, tá bem? Bom, além do condicionamento clássico, que é aplicado com comportamentos reflexos, E é o mesmo raciocínio para condicionamento operante, que é de comportamentos adquiridos, a gente tem aí no meio do caminho a aprendizagem observacional, que ocorre quando a gente presencia o comportamento de uma outra pessoa e vivencia por meio da substituição essas consequências que a outra pessoa recebe. É um meio, digamos assim, mais inteligente da gente aprender, principalmente através de erros, quando a consequência é ruim, para a gente não ter que vivenciar na pele. Porém, para algumas coisas a gente precisa, de fato, vivenciar na pele, receber a consequência positiva ou negativa na pele, principalmente a positiva que é benéfica, é prazerosa, e aí então a gente não pode ter só aprendizagem observacional pela vida toda, bem? Então aí a gente entra em condicionamento operante, que é o mesmo modelo lá do condicionamento clássico, só que é para comportamentos adquiridos ou aprendidos. E aí a gente vai trabalhar com reforço positivo e reforço negativo. Só relembrando da primeira aula, o reforço é toda aquela consequência que aumenta a probabilidade da resposta acontecer. Aumenta ou pelo menos mantém, tá? E aí a diferença entre reforço positivo e negativo é que no reforço positivo há o acréscimo de uma consequência, que mantém a probabilidade do comportamento alta, e reforço negativo é a retirada de alguma consequência que também mantém a probabilidade do comportamento alta. Então, reforço, por exemplo, positivo, um elogio. Agora, um exemplo de reforço negativo, alguma coisa que quando você retira, mantém o comportamento da pessoa. Então, por exemplo,
uma campainha com um som estridente que soa quando o trabalhador deixa de monitorar a operação de uma máquina e se afasta, por exemplo, né, dessa máquina, ou a crítica de um supervisor que o colaborador pode aprender a evitar realizando corretamente uma tarefa. Então vejam, o comportamento se mantém ou aumenta, né, em sua probabilidade de acontecer, mas é pelo acréscimo de uma consequência nesse caso? Não, é pela retirada de uma consequência que é ruim, digamos assim, bem? Obviamente que os ambientes gerados entre reforço positivo e negativo são diferentes, né? O reforço positivo produz um ambiente com resultados mais positivos, mais agradáveis, enquanto o reforço negativo vai fazer a pessoa responder por medo ou ansiedade e vai criar um ambiente de mais desconforto, bem? Para comportamentos muito complexos de serem adquiridos pelo colaborador ou por qualquer pessoa, a gente usa um processo que chamamos de modelagem. Você vai reforçando pequenos comportamentos graduais em direção ao comportamento final, que é o mais difícil, né? Então, você vai ensinar o colaborador a proceder, a mexer numa máquina muito complexa. Você ensina o passo 1, reforça, ensina o passo 2, reforça. Se você ensinar de uma vez o passo final lá, que é o 10º, por exemplo, provavelmente a pessoa não vai conseguir executar da primeira vez aquele, né, comportamento de manuseio total, bem? E ainda a gente tem, em termos de reforço, o reforço ou reconhecimento contínuo e o intermitente. Então, qual que é a diferença? No reforço contínuo, toda vez que a pessoa executa aquele comportamento, eu reforço. No reforço intermitente, às vezes eu dou reforço para aquele comportamento, às vezes não. Qual é a diferença? Bom, primeiro, né, a diferença prática. Eu, enquanto gestora, posso estar ao lado de todo colaborador da minha equipe para reforçar toda vez que ele executa o comportamento de maneira adequada? Não, é impossível. Então, eu preciso usar o reforço parcial. E a vantagem do reforço parcial é ainda mais interessante. Quando a pessoa recebe o reforço parcial, o comportamento adequado fica mais resistente à extinção. Então, vamos ao exemplo para a gente entender melhor. Se uma criança, toda vez que emite comportamento de birra, ela recebe o reforço, aí de uma hora para outra os cuidadores param de dar esse reforço, provavelmente ela vai tentar mais uma ou duas vezes e vai extinguir o comportamento, porque era um reforço contínuo, ela parou de ter, parou de exibir. Agora, se às vezes eu reforço e às vezes eu consigo ficar firme e não reforçar, essa criança vai tentar por muito mais tempo emitir essa birra, porque ela sabe que em alguma hora eu vou ceder e ela vai conseguir o que ela queria. Então percebam, né? O reforço intermitente, que às vezes é dado e às vezes não para aquele mesmo comportamento, ele mantém o comportamento muito mais resistente à extinção, porque a pessoa acha que uma hora ela vai conseguir o reforço. Bem? Então vejam, para comportamentos inadequados eu não posso usar o reforço intermitente, porque ele mantém o comportamento inadequado por muito tempo, que é o exemplo da birra. Agora, para comportamentos adequados, como do meu colaborador que está procedendo de maneira, né, correta, aí o reforço intermitente ou parcial é ótimo, porque eu nem sempre vou estar lá para reforçar e eu quero que aquele comportamento seja mesmo resistente à extinção, porque ele é adequado, bem? O mesmo raciocínio para a programação de intervalo fixo e variável. Então, intervalo fixo, depois de 30 dias eu recebo o meu salário. Intervalo variável, eu vou receber às vezes depois de 15 dias, depois de 20, depois de 5, tá? O mesmo raciocínio para índice ou razão fixa. Então, depois de 30 cartões de crédito que eu consigo vender, eu recebo lá minha bonificação. E índice e razão variável, eu não sei quando eu vou receber a bonificação. Aí a comparação, tanto para o intervalo, né, fixo e variável, quanto para a razão fixa e variável é a seguinte: quando é variável, isso mantém o desempenho alto por mais tempo, porque como eu nunca sei quando eu vou receber o reforço, nem, né, quanto tempo vai ter que passar, ou quantos itens eu vou ter que vender, né, qual quantidade, né, que eu vou ter que produzir, enfim, eu me mantenho motivado por mais tempo. Quando eu sei quando eu vou receber o reforço, eu me mantenho motivado mais próximo ao reforço. Depois que passa esse reforço, minha motivação cai, porque eu sei que ainda vai demorar para vir, tá bom? Tanto em termos de tempo, quanto em termos de índice ou razão, bem? E aí algumas regras para aplicação desses princípios operativos, né? Ou seja, para a consequência, para o reforço, controlar bem o comportamento. Então, usar uma retribuição diferenciada e de preferência mais valorizada pelas pessoas, que vai, né, se diferenciar mesmo, né, de um para outro. A maioria das pessoas gosta de receber bonificação financeira, por exemplo, mas às vezes não é um reforço para determinada pessoa, né? Sempre informar o colaborador como que a retribuição vai se encontrar relacionada ao seu desempenho, proporcionar sempre um feedback, né? E aí a punição, que também foi vista lá na primeira aula, ela é um evento indesejável, uma consequência ruim, digamos assim, né? Bem a grosso modo, que ocorre após um comportamento que a gente pretende eliminar.
Então, a gente sabe que não tem jeito da gente não aplicar punição, né, em todos os ambientes, mas a gente deve evitar para não gerar um efeito negativo, né, medo, ansiedade no colaborador ou na pessoa. Aqui eu trago alguns exemplos de reforços de punições, né? E aí, como eu disse, como a punição é um controle aversivo, a gente pode adotar algumas alternativas para não ter que implementá-la. A gente vai ver como implementá-la da maneira adequada, porque às vezes é necessário, mas quando você puder, por exemplo, reformular o cenário do trabalho, de modo que a resposta indesejada não possa ocorrer, é melhor do que punir. Então, por exemplo, a pessoa está entrando em sites indevidos, colocar lá um filtro, a pessoa está tirando muita cópia na máquina, colocar um medidor para cada colaborador, tá? E ainda a extinção, quando o comportamento não é muito grave, a gente pode ignorar aquele comportamento ao invés de usar uma punição, tá bom? Para diminuir a sua frequência, tá? Uma punição eficaz, ela nunca é pessoal, ela não é direcionada à pessoa, ela é direcionada ao comportamento. Ela deve ser aplicada o mais brevemente possível depois do comportamento indesejado, assim como o reforço depois do comportamento desejável. Ela precisa ser aplicada coerentemente a todas as pessoas, a todas as circunstâncias, né? E deve ficar perfeitamente claro que foi consequência das ações específicas do transgressor, tá? E aí, em último caso, quando a gente precisar aplicar uma punição, uma alternativa é a disciplina progressiva, que é um sistema onde as penalidades são aumentadas em função da frequência e da severidade das infrações. E aí, claro que essas regras precisam ser conhecidas antecipadamente e colocadas de modo muito objetivo desde a entrada do colaborador na organização. Então, por exemplo, né, para a primeira transgressão, a gente pode aplicar uma advertência oral, para a segunda, uma advertência por escrito e só na terceira demitir o colaborador. E aí, em que casos, né, que seriam aí de erros mais brandos, digamos assim? Uma conduta descortês, atraso, linguagem inadequada, ausência não autorizada. Aí, para erros um pouco mais graves, né? Então, dormir durante o horário de trabalho, jogar, uso inadequado de bens da empresa ou deixar de comparecer ao trabalho sem ter avisado, aí a gente já pode aplicar para a primeira transgressão uma advertência por escrito e na segunda a demissão. E para transgressões que são muito graves, né? Como roubo, destruição dos bens da empresa, briga, uso de drogas, insubordinação grave ou ações que coloquem em risco a segurança ou bem-estar das outras pessoas, aí a gente pode demitir automaticamente, tá? Desde o primeiro erro. E aí, finalmente, para conduzir uma reunião disciplinar, né, em virtude de emoções envolvidas e das implicações de ganhos e perdas, muitas pessoas relutam em aplicar punição. Fica realmente um clima desagradável, desconfortável e pode até corromper um pouco a relação, né? Então, para a gente evitar isso, quando a gente é gestor, quando a gente é técnico em segurança do trabalho, por exemplo, a gente vai precisar aplicar, né, uma punição, vai precisar conduzir uma reunião disciplinar e para isso existem algumas regras básicas, né? Então, primeiro, ter uma reunião privada com o transgressor. Elogiar, você pode elogiar em público. Agora, punir, chama a pessoa privadamente para não fazer a exposição daquela pessoa, né, para outras. Nunca perder a calma, então retomar a racionalidade antes de conversar. Ter certeza dos fatos, e aí isso eu já ligo ao item 6, que é manter registros. Você não só precisa ter certeza, como você precisa provar que você tem certeza. Escolher uma punição adequada, nem muito branda e nem muito severa para aquele erro. Por isso que essas regras precisam ser muito bem construídas, né, antecipadamente, muito bem explicadas, para não serem injustas, né? Se eu estou muito de mau humor, se eu estou muito nervosa naquele dia, eu vou aplicar uma punição muito exagerada. Isso não pode acontecer, né? E aí cumprir os seguintes objetivos, né? Expor o que está errado, expor o que é o certo, o que a empresa espera daquele colaborador, naquele contexto, e expor as consequências, né? O que vai acontecer caso não ocorra a atitude esperada, tá? Isso ajuda muito a punição ser aplicada com justiça e não gerar tanto desconforto, né? Tanto prejuízo para a relação entre gestor, técnico e equipe, colaboradores, tá bem? Essa é a referência bibliográfica da nossa aula de hoje e muito obrigada pela atenção de vocês.